Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um webinar da Ellipse Software e hoje nós abordaremos o assunto relacionado à elaboração das consultas, relatórios pré-formatados e relatórios interativos com o EPM Agin for Microsoft Excel. Essa ferramenta está relacionada ao EPM e esse assunto é relacionado à vertical informação da Ellipse. Dessa forma, qualquer dúvida que surgir, vocês poderão entrar em contato com a Luana, que vai estar acompanhando a apresentação, ou comigo, que sou o Samir, e vou apresentar o webinar para vocês, mas também com os demais colaboradores. Durante a apresentação, vocês vão poder direcionar questões, as perguntas que vocês tiverem, tanto para mim quanto para a Luana, porém eu vou deixar para respondê-las ao final da apresentação. Então vocês podem ir colocando as questões aí sem qualquer problema lá no final da apresentação. Eu vou abrir um momento lá para perguntas e a gente vai tirar todas as dúvidas que surgirem. O nosso objetivo hoje é apresentar para vocês uma das várias formas de se extrair informações dos dados armazenados pelo EPM. Então, eu, para isso, organizei a apresentação em alguns tópicos, sendo o primeiro a introdução, ou seja, eu vou falar qual é o objetivo do EPM e por que nós utilizaríamos o EPM Agin ao invés de outras ferramentas de visualização existentes. Em segundo, eu vou falar sobre a forma que o EPM faz a coleta e o armazenamento dos dados e depois como funciona a parte de compressão dos dados, pois esses dois itens têm repercussões diretas sobre o resultado das consultas. Em quarto, eu vou falar sobre a consulta aos dados gravados, sem qualquer manipulação. Em quinto, nós vamos ver como aplicar agregações sobre as consultas aos dados armazenados. E em sexto, o EPM Agin propriamente dito. Por último, eu vou mostrar alguns casos práticos de utilização dessa ferramenta. Iniciando então, antes de nós começarmos a falar sobre a utilização dos dados armazenados pelo EPM, nós temos que compreender o objetivo de se armazenar dados de processo. Ou seja, por que eu devo ou preciso guardar dados de processo? Ao armazenar dados de processo, eu tenho a possibilidade de efetuar consultas com o objetivo de criar valor estratégico, já que eu busco tomar decisões com agilidade, agir com assertividade e predizer os acontecimentos do meu processo. Isso tudo, com certeza, nos trará mais eficiência, considerando que o conhecimento do processo será mais difundido, os dados poderão gerar informações de apoio à operação, além do fato de estarem padronizados, o que permite encontrar o que se deseja de forma mais rápida. Pensando em atender a essas necessidades, nós criamos o EPM. Nessa plataforma, nós teremos a possibilidade de coletar dados de diversas fontes, armazenar de forma otimizada, ocupando o mínimo espaço possível e possibilitando alto desempenho nas consultas. E tudo isso de forma padronizada, ou seja, todos os dados possuem a mesma estrutura conforme definido pelo padrão OPC-UA, que também define o padrão de conectividade do EPM com outros sistemas. Para consultar os dados, o EPM disponibiliza ferramentas poderosas, adequadas a cada necessidade para visualização e análise das informações, o que permite que eu tenha a informação certa, na hora certa e para a pessoa certa. Com uma ferramenta desse tipo e atuando ativamente sobre o processo, a partir das informações e análises feitas, é possível que se tenha retorno do capital investido em um curto espaço de tempo, além de possibilitar melhorias contínuas no processo. Então, o EPM possibilita que seja feito um processo de melhoria contínua em cima do seu processo,
permitindo sempre ganhos contínuos também. O EPM permite a visualização e análise das informações a partir de muitas ferramentas, como podemos ver aqui, para que cada usuário possa utilizar aquela que seja mais adequada à sua necessidade, ou até que ele esteja mais familiarizado. Hoje, nós falaremos sobre o EPM Add-in for Microsoft Excel, que permite consultar os dados do EPM diretamente a partir de uma planilha no Excel, sem a necessidade de qualquer caminho intermediário. É comum vermos situações em que as pessoas, ao precisarem analisar dados do processo em uma planilha do Excel, precisam solicitar apoio ao TI, que consulta os dados solicitados e fornece para o usuário de uma forma determinada, como, por exemplo, tabelas HTML ou até outras formas. A partir daí, o usuário precisa copiar essa tabela que lhe for fornecida e colá-la em uma planilha do Excel, para que ele faça, então, as análises de que precisa. Todo esse processo pode levar muito tempo, ainda mais se o usuário precisar alterar a consulta várias vezes. E com isso, ele terá muito menos tempo para analisar as informações e tomar as ações devidas. Quando ele utiliza o EPM Add-in, esse mesmo usuário pode efetuar as consultas diretamente e por demanda. Então, conforme a necessidade, ele pode alterar as consultas conforme precisar, quantas vezes quiser, e fazer rapidamente tudo isso. E aí ele faz as análises também rapidamente, sem precisar solicitar o apoio ao TI. Claramente, ele vai ter muito mais tempo disponível para analisar as informações. Então, ele vai tomar as decisões muito mais rapidamente e também com mais assertividade. Para mostrar como podemos utilizar o EPM Add-in, eu resolvi ilustrar aqui uma situação real em que desejamos observar a temperatura do escritório da Ellipse, lá em Porto Alegre, com o objetivo de, por exemplo, aumentar a eficiência energética dos aparelhos de ar-condicionado, ou seja, fazer com que eles gastem menos energia elétrica, mantendo uma temperatura média que seja confortável para os colaboradores. Com isso, ele vai influenciar até mesmo no rendimento dos colaboradores durante o dia a dia. Precisamos, então, gerar, a partir dos dados de temperatura da Ellipse de Porto Alegre, que estão armazenados pelo EPM a partir de uma aplicação do E3, lá no nosso sistema de automação, eu vou gerar um gráfico que apresente a temperatura média diária dos últimos 15 dias. E a partir desses dados, eu vou ver que decisões que eu posso tomar. O EPM, então, ele se conecta ao E3 e fica observando as variáveis que deve armazenar. E ele grava os valores, ou não, de acordo com o comportamento que essas variáveis apresentam. Por isso, antes de apresentarmos as informações que eu quero, vamos entender como é que funciona todo o processo do EPM desde a coleta dos dados, para que a gente compreenda como é que isso influencia no momento da consulta. Então, para efetuar a coleta dos dados, o EPM se conecta à fonte de dados e observa constantemente a variável definida. Quando ocorre qualquer exceção, como mudança de valor do timestamp ou da qualidade, essa variável é armazenada pelo EPM. Dessa forma, os dados de uma variável são encaminhados ao servidor apenas quando ocorre alguma alteração em suas propriedades, o que vai economizar bastante espaço em disco, tráfego de dados e até mesmo processamento. Essa forma de coleta ela é chamada de subscription. E diferente de uma coleta por pooling, essa forma faz com que não se tenha uma base de tempo fixa entre os pontos gravados. Então, se nós compararmos as duas formas de coleta dos dados, coleta das informações, nós podemos dizer que, quando se faz uma coleta por pooling, a variável é verificada de tempos em tempos. Então, a conclusão que eu posso chegar é que ela fica algum período sem que o sistema saiba como a variável se comportou. Então, um exemplo que a gente pode citar, se eu pegar e fazer um pooling a cada 5 minutos, eu tenho 4 minutos e 59 segundos que eu simplesmente não sei qual foi o comportamento da variável. Então, se eu tentar eliminar esse período que o sistema fica às cegas, o usuário vai tentar diminuir o intervalo entre as coletas e vai acabar gerando um volume muito maior de dados, além de não conseguir eliminar totalmente o período em que o sistema vai ficar às cegas.
Quando o sistema faz a coleta por subscription, ele está conectado à variável o tempo todo. Dessa forma, ele vai conseguir saber tudo o que acontece com ela. Entretanto, a gente sabe que a maioria das consultas, quando eu faço a busca dos dados ali e quero observar, para que elas nos permitam fazer análises, eu preciso que ela tenha um intervalo fixo entre cada ponto gravado. Por esse motivo, o EPM disponibiliza formas de manipulação dos dados para que sejam visualizados conforme a nossa necessidade, como, por exemplo, com intervalos fixos entre os pontos. Simplesmente o fato de gravar os dados por exceção já faz com que o EPM tenha uma capacidade de armazenamento extremamente alta. Por exemplo, ali, por longos períodos, ali, por aproximadamente 10 anos. Mas, além disso, o EPM ainda permite que o usuário opte por aplicar ou não um algoritmo de compressão sobre os valores das variáveis, o que vai diminuir ainda mais a quantidade de dados armazenados. Ao optar pela compressão sobre os valores de uma variável, o EPM vai aplicar um algoritmo chamado Boxcar Backslope, que o que define se ele vai funcionar bem é a parametrização que se faz. Basicamente, os parâmetros determinam uma espécie de banda morta sobre o último valor gravado da variável e também um tempo máximo e mínimo entre dois pontos que serão gravados. Quando esses parâmetros são bem configurados, o EPM vai economizar bastante espaço de armazenamento. Mas o comportamento dos valores da variável, observado a partir de um gráfico, quando eu coloco isso num gráfico, ele vai estar bem próximo do comportamento sem a compressão. Ou seja, mesmo aplicando a compressão e diminuindo significativamente a quantidade de dados armazenados, ao observar a curva de comportamento dessa variável, ela tem que me representar algo muito próximo do comportamento sem compressão. Então, ela tem que representar efetivamente o comportamento da variável. Para verificar os dados que foram efetivamente gravados, o EPM disponibiliza uma consulta chamada RAW. Entretanto, nós temos que lembrar que os dados eles são gravados com base no seu comportamento e não por pooling. Dessa forma, o espaçamento entre os pontos, como vocês podem ver no slide, não vai ser fixo, e variáveis que variam pouco terão menos pontos gravados. Assim, o EPM vai disponibilizar uma série de opções para agregação, ou seja, opções de manipulação dos dados para que ele se adeque a cada caso. Bom, o que é a agregação, né? A agregação ela é um processamento que se faz sobre os dados que estão armazenados para que sejam apresentadas as informações desejadas. Todo esse processamento ele é feito direto no EPM Server. E somente o resultado final é transferido para o software cliente, para a ferramenta cliente que solicitou, o que vai gerar um menor tráfego de dados. Para se executar as agregações disponíveis, os principais parâmetros que devem ser passados, então cada agregação, algumas vão ter parâmetros específicos, mas os principais parâmetros que devem ser passados são a data inicial e final, e o período, né, que se deseja consultar, e o intervalo de processamento, que você quer que ele mostre as informações a cada intervalo ali. Ou seja, intervalos para a exibição da informação desejada. E por último, o tipo de agregação ou informação que se deseja. O EPM segue para as agregações o padrão OPC-UA, que contempla também as agregações do padrão OPC-HDA Classic, que é o mais antigo. Mas a Ellipse pode criar agregações além das definidas na norma, para atender alguma demanda específica. Então, uma agregação muito comum de se utilizar é a agregação interpolative. Essa agregação permite que os dados que estão armazenados lá sem um espaçamento específico sejam apresentados em uma base de tempo fixa, definida lá pelo Processing Interval. Entretanto, a gente tem que destacar que as variáveis do EPM podem ser de natureza contínua ou discreta, o que vai influenciar na forma de apresentação dos dados. No caso de variáveis de natureza discreta, como é o caso que eu estou ilustrando para vocês, como set points, por exemplo,
Os valores apresentados a cada intervalo do processing interval correspondem aos valores armazenados imediatamente anteriores a esse intervalo do processing interval. E a ligação dos pontos vai ser feita de forma discreta, então daquele formato ali de degraus. Já no caso de variáveis de natureza contínua, como tensões, correntes, temperaturas, potências, entre outros, os valores em cada intervalo serão determinados com base no valor anterior ao intervalo e posterior. Então, cada ponto vai ser estipulado com base em 2 pontos. E a ligação vai ser feita por meio de uma reta. Por isso, a gente tem que destacar aqui que é importante configurar o domínio das variáveis do EPM de forma correta, já que isso vai influenciar na forma que as consultas serão realizadas, como vemos aqui nessa apresentação. Então, é a mesma variável mostrada de forma discreta e de forma contínua. Você vê que tem bastante diferença entre as duas ali. Aqui eu tenho uma lista das agregações que são disponibilizadas pelo EPM, sendo que as que vocês veem destacadas em vermelho são as mais utilizadas, como o caso da Interpolative, a Mínimo, Máximo ou Time Average. E as que estão em itálico e com asterisco são as que foram criadas pela Elipse. Agora que eu já passei para vocês aqui como que o EPM faz a coleta, o armazenamento e a manipulação dos dados para que sejam exibidos, a gente já pode trabalhar aqui com o EPM Edin. Primeira coisa que a gente tem que destacar é, já que o EPM Edin é um suplemento do Excel, a instalação dele vai ser extremamente simples. Simplesmente observando ali o que está no Wizard e clicando em Next sempre, né? Sendo necessário apenas que a máquina tenha o Excel instalado. A versão do Excel ela é detectada automaticamente no momento da instalação e o EPM Edin ele é compatível com versões a partir do Excel 2003. Porém, a gente tem que destacar que o Edin ele possui 2 formatos de consulta. O primeiro formato, que é o Excel Cell Array, que é o segundo ali que a gente vê, ele vai estar disponível a partir da 2003, do Excel 2003. Já a opção Excel Table, ela vai estar disponível somente a partir da versão 2007. Então, por isso aí você já deve imaginar que o formato Excel Table traz algumas opções que não são possíveis no formato Excel Cell Array. Como, por exemplo, o redimensionamento automático da tabela que foi retornada pelo Edin. Se você está no Excel Cell Array, você tem que fazer isso manualmente. E os recursos de totalização, filtros, ordenação, só tem no formato de tabela, né? E também o fato de o conteúdo ser atualizado de forma automática e não conforme a vontade do usuário. Ou seja, o Excel Cell Array ele vai atualizar o conteúdo ali conforme a vontade do Excel, né? Então, normalmente o Excel faz de forma automática sempre que qualquer coisa é alterada na planilha. Isso pode gerar algum comportamento indesejado ali. Então, de qualquer forma, o EPM Edin ele permite que o usuário escolha como é que ele quer que os dados sejam colocados no Excel. Então, dessas 2 formas aí que a gente tem. Então, vamos lá. Vou começar aqui a demonstração. E para utilizar o EPM Edin, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a criação de uma conexão com o EPM Server. Então, para o nosso exemplo, eu vou abrir aqui uma planilha. E para o nosso exemplo, eu vou me conectar a um servidor que contém os dados de temperatura da Elipse lá em Porto Alegre, sendo que eu estou aqui no escritório em São Paulo. Então, vocês veem aqui com o EPM Edin instalado, eu tenho aqui na Ribbon disponível a aba EPM. E tem aqui a opção de Connection. Eu já criei aqui para a gente a conexão no servidor Dili, dei um nome para essa conexão e o modo de autenticação, como o meu usuário do domínio já está cadastrado lá no EPM Server, eu vou optar pelo Windows Authentication. Quando eu clico aqui Test Connection, ele tenta fazer a conexão lá e quando ele consegue, ele me dá um retorno dizendo que a conexão ocorreu com sucesso. Pronto, agora a minha conexão está disponível.
Criada a conexão, então, né, ela vai estar disponível para ser utilizada pelo EPM Admin nessa máquina e por este usuário. Porque as informações dessa conexão, elas não são salvas no arquivo do Excel. Elas ficam salvas nas configurações do usuário nessa máquina. Ok? Então, o que eu quero fazer aqui no primeiro exemplo, voltando ao exemplo que a gente falou, né, que eu quero observar as temperaturas, eu vou querer a temperatura média diária dos últimos 15 dias. Eu vou gerar uma planilha como essa que vocês estão vendo aí, tá? Que exiba uma tabela com a temperatura média a cada dia e um gráfico de barras com as mesmas temperaturas, com as mesmas informações. Então vamos tentar fazer isso aqui. Então partindo aqui para a minha planilha, opa, essa planilha já está pronta. Vou pegar aqui a planilha do zero e eu vou criar para vocês. De forma simples, vocês vão ver que eu consigo gerar essa interface. Então é um relatório bem formatadinho, né, todo configurado ali conforme o usuário quis. E eu vou tentar gerar ele de uma forma bem simples. Então vou inserir aqui uma figura, pegar aqui um logo que eu tinha deixado preparado ali, uma figura. Eu coloco ele aqui em cima e vou começar a posicionar conforme eu vi aqui na minha apresentação. Tá, então vou passar um parâmetro onde eu vou informar qual é a variável que eu quero consultar, uma data de início e fim. Então vou colocar aqui um texto. Então, temperatura da sala do EPM. Tá? Embaixo eu vou colocar aqui data de início do período que eu quero consultar e a data final desse mesmo período. Vou colocar aqui todos eles destacados e vou deixar aqui mais para cá para então vocês veem que isso aqui é puramente uma formatação para deixar bonito de se exibir aqui, né? Nesta célula C6 aqui, eu vou colocar a informação da variável que eu quero consultar. Então, para isso, vocês têm uma ferramenta aqui na aba do EPM chamada Tag Browser. Quando vocês clicam, ele abre esse browser que vocês já têm também lá no EPM Studio. E vocês podem buscar a variável que vocês querem. Eu vou buscar aqui pelo Contextual View, nas variáveis básicas, e vou achar aqui a variável que eu quero, que é EPM Dev Temperature. Selecionei, clico em OK, ela vem aqui para a minha célula. Essas outras duas células, eu vou formatá-las como data hora. Tá, então, eu vou formatar aqui, ó, como date, data hora aqui. E nessa segunda aqui, que é a data final, eu vou colocar que ela vai ser sempre o horário atual. Então, eu vou aqui nas funções e coloco now. Olha lá, now. E essa outra aqui, que vai ser sempre 15 dias para trás, vai ser igual a essa daqui, menos 15. Automaticamente, 15 dias a menos. Então, eu tenho os parâmetros aqui que eu preciso para a minha consulta. Com esses parâmetros definidos, eu posso vir aqui na A10 e pedir para trazer os dados. Então, eu quero uma consulta que me traga a média diária a cada dia, né? A média diária e dos últimos 15 dias. Então, eu venho aqui na opção Aggregate. Ele vai abrir para mim uma janela. E eu vou selecionar aqui a conexão que eu quero, sendo que o tag ele está informado aqui nessa célula. O tipo de agregação que eu vou selecionar vai ser uma consulta Time Average. E aí vocês podem observar que tem também a consulta Average. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui com vocês é a diferença entre elas. Então, primeira coisa aqui é que a Average ela faz uma média automática, né? Então ela pega todos os pontos gravados, faz uma soma desses pontos, dos valores, né? E divide pela quantidade de valores que ele tem.
enquanto a time average vai fazer uma média ponderada. Então, imagine que eu tenho lá, que eu quero a média de um dia inteiro. Então, ele vai pegar cada ponto que ele tem e vai ver quanto tempo ficou naquele valor. E aí ele vai tirar a média de acordo com o tempo. Tá? Então, por isso, se a gente imaginar que eu tinha uma temperatura no dia, eu fiquei 20 horas numa temperatura e 4 horas na outra, né? Por exemplo, 10 e 20, como se isso fosse possível, né? Se eu tirar a média simplesmente dos dois valores, vai ficar em 15. Só que a média de verdade, se ficou muito mais tempo em 10, ela vai estar muito mais próxima do 10. Né? Nesse caso seria 11,67. Então eu vou selecionar aqui o Time Average, que é o mais comum de se usar. Vou dizer que o meu Sampling Interval vai ser de um dia, então eu quero um valor a cada dia. Sendo que o Start Time eu vou passar aqui na C7. E o End Time eu vou passar na C8. Por último, eu vou dizer que eu quero que ele me mostre a coluna de timestamp e coloque lá uma célula final com a totalização. E vou dar um OK. Quando ele buscar os dados e retornar para mim, ele já vai retornar uma tabela formatada dentro do Excel. Tá? Então isso me dá alguns recursos. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ele tem aqui por dia, eu posso formatar as minhas células aqui. Então eu vou pegar a data, já que é uma por dia, eu não preciso muito, não tem muita necessidade do ano, vou colocar nesse formato. E a mesma coisa eu vou fazer com a temperatura, né? Eu posso até colocar um formato que tenha a unidade, ó. Certo? Então com esses dados ele já me gerou uma célula de totalização. Aqui no final eu posso pegar e tirar a média de todas, ó, por exemplo. Pegar a média de todas as temperaturas. E aqui eu tirar, colocar um texto. Aqui ele me deu o número total de registros, né, 15 registros. E vou colocar aqui a média geral. Certo? Média de temperatura. Dessa forma vocês estão vendo que ele veio uma tabela formatadinha, já legalzinha. A partir dessa tabela eu posso gerar meu gráfico de barras. Então eu vou aqui no Insert, vou inserir um gráfico qualquer aqui de barras. E vou dar um Select Data. Basta pegar aqui, ó, ou simplesmente selecionar a tabela, né? E vai ter aqui a minha série de dados. Vou pegar aqui, dar um nome. Então o gráfico vocês veem que já está pronto. Eu vou pegar e colocar aqui a temperatura média diária dos últimos. Tenho espaço para digitar, então vou colocar bastante coisa aqui. E ainda vou colocar a unidade, graus Celsius. Ficou bem legal aqui meu título. Posso formatar aqui o meu gráfico. Vou falar para ele colocar, por exemplo, uma linha de tendência. Então eu sei que neste período a tendência da minha temperatura é continuar subindo. Ó, vocês estão vendo aqui. Então ele já gera ali para mim. E posso colocar mais outras coisas. Posso dizer para ele mostrar o label aqui dizendo qual era a temperatura. Tá? Fica a critério. Então eu estou mostrando para vocês, colocando até um pouco diferente do que estava ali na apresentação. Para vocês verem como é simples a configuração com esse tipo de ferramenta. Tá? Então vocês viram, eu fiz uma planilha totalmente formatada, da forma que eu preferi, de uma forma bem rápida. O próximo exemplo que eu quero mostrar para vocês, deixa eu pegar ele aqui. No próximo exemplo, eu quero pegar o mesmo conteúdo e adicionar as temperaturas máximas e mínimas desse mesmo período. Então eu vou fazer isso aqui, ó, colocar mais duas colunas ali. Como que eu faço? Então de forma simples também, vou voltar no mesmo exemplo. Vou até tirar isso aqui, eu vou salvar para poder mandar para vocês depois. Vou salvar. Colocar aqui. Vou mudar o nome, teste 01. E aí agora eu vou pegar e salvar um outro item. Vai ser o teste 02. E nesse cara eu vou remover esse gráfico de barras. Vou fazer aqui nessas duas colunas outro conteúdo. Em uma parte aqui, uma coluna, eu quero mostrar os dados da temperatura mínima. Então,
como é que eu faço isso aqui? Vou da mesma maneira que eu fui no outro, né? Só que eu vou selecionar aqui, passar os mesmos parâmetros, eu vou fazer até tentar fazer um pouquinho mais rápido aqui, já que a gente já conhece. Só que aqui a agregação que eu vou selecionar é o mínimo. Vou passar o mesmo sampling de um dia, data início, data fim, e vou tirar aqui a coluna de timestamp, que eu não quero porque vai ser a mesma daqui, né? E aí eu vou dar um OK. Vocês estão vendo que veio aqui os dados. Quando ele verificou aqui, ele viu para mim que ele não tinha dados em determinados momentos. Significa que ele não conseguiu pegar o mínimo. Não tinha pontos gravados efetivamente. Então, vou formatar aqui também. Deixa eu ver se já está aqui. Ó. E aqui na outra coluna, vou colocar aqui o máximo. Então, vocês estão vendo que com poucos cliques eu consigo fazer o conteúdo que eu desejo aqui de uma maneira bem fácil. Vou até mudar aqui, já que vocês têm esse espaço vazio, né? Eu vou mudar a data aqui, vou colocar, por exemplo, dia 15/4. Coloquei a 0 hora. E aí, se eu quiser, uma coisa interessante de mostrar para vocês, ó, mudei aqui a data, não aconteceu nada. Então eu venho aqui, quero mudar essa tabela, eu clico no refresh. E ele atualiza essa tabela. Venho aqui no outro, faço a mesma coisa. E no outro, a mesma coisa. Então vocês percebem que ele deixa com que eu determine como é que vai ser feita a atualização disso aqui. E a partir desse conteúdo, eu vou gerar então um outro relatório. Vou pegar aqui um gráfico do tipo scatter, gráfico de dispersão. Vou selecionar aqui o meu conteúdo. Percebam que eu posso selecionar tudo, assim mesmo tendo o espaço vazio ali. Eu vou pegar essa parte aqui do meio. Vou remover porque está vazio, né? E aí eu vou ter os 3 caras. E ainda vou mudar aqui, colocar aqui o timestamp. Vamos esperar ele aplicar. Eu tirei um valor ali sem querer, né? Então vou atualizar. Colocar a média, um texto ali. A conexão está dando uma... A conexão da rede está dando uma variada, então por isso ele está tentando pegar os dados e atualizar, e aí acabou demorando, já que eu estou daqui para Porto Alegre, né? E aí vocês vão ver que o gráfico que eu exibo vai ser semelhante a esse aqui, né? Ok? Já tem até o gráfico, já tá próximo ali do que a gente desejava, certo? O próximo exemplo, vou seguir aqui para o próximo exemplo.
Eu vou pegar então agora os mesmos dados e eu vou exibir de uma outra forma. Agora eu vou gerar uma planilha como essa aqui, que vai mostrar para a gente os dados de temperatura baseado em uma função que eu vou usar lá, a barra do próprio Excel, aquela barra de funções do Excel, e vou trazer os dados a cada 1 hora. Tá? Vou pegar um período ali e trazer os dados a cada 1 hora. Então, é o outro formato que eu vou utilizar, aquele Excel Cell Array. Agora eu mostrei para vocês o Excel Table, vou mostrar então agora o Excel Cell Array. Deixa o Excel concluir. Tentativa dele aqui. Então, vindo aqui, ó, a diferença entre esses dois aqui é que basicamente o Excel Table eu faço a ferramenta pela Ribbon, né? E a parte do Excel Cell Array eu vou usar a barra de funções. E como é que eu trago os dados, né? Então tem duas formas aqui. Eu vou pegar os dados ou direto pelas funções aqui, deixa ele, quando ele conseguir responder aqui, ele vai direto pela barra de funções, ou então eu vou na aba Add-ins do Excel e eu vou conseguir ali ter acesso a todos os recursos do EPM Add-in usando a opção do Excel Cell Array. E a diferença é que os dados são retornados no conteúdo do Excel sem que sejam formatados, como esse caso aqui. Eles vão retornar do jeito que a gente consegue visualizar aqui na apresentação. Eles retornam sem qualquer formatação, eu posso formatar do jeito que eu quiser. E a atualização desses dados ela é feita conforme a vontade do Excel, vamos dizer assim. Então, se eu alterar um parâmetro aqui, ele vai automaticamente atualizar esse conteúdo. O principal comportamento indesejado que eu destacaria aqui é se eu coloco se eu crio uma planilha utilizando o Excel Table, eu consigo salvar aquela planilha e mandar para quem eu quiser. Já se eu salvar uma planilha usando Excel Cell Array, como ele é atualizado de acordo com a vontade do Excel, uma das vontades do Excel é atualizar na hora que abre. Então, se eu mandar para qualquer pessoa, esse conteúdo não vai aparecer. Ele vai tentar atualizar, se eu mandar para alguém que não tem uma conexão com o mesmo servidor que eu tenho, com o mesmo conteúdo, esse conteúdo não vai aparecer. Então, ele vai tentar e não vai conseguir trazer, né? Então, esse é um comportamento que eu julgaria como comportamento indesejado. Então aqui o Excel conseguiu responder. Eu vou mostrar para vocês então o exemplo que eu já deixei pronto. Ó. Vocês veem que aqui ó, ele tem uma conexão que ele não, esse nome aqui está diferente do que eu defini. Então vocês vão ver que ele não conseguiu trazer os dados. É isso que aconteceria no caso de uma pessoa que não tem a conexão tentar utilizar. Tá? Então esse é o contratempo. Se eu vier aqui na barra e definir o nome da conexão da forma que eu defini, ele já conseguiria atualizar. Aqui o que define é que eu vou ter que definir pela função, tá? Então eu venho aqui e dou o nome do jeito certo. Então automaticamente ele agora atualizou. Ó, e o que a gente está vendo aqui embaixo? Ele não trouxe todas as células. Aqui. Tá, então vou pegar e dar um F9 do Excel, ele vai atualizar, ele não vai conseguir conectar por causa do problema do Excel, o problema que apareceu aqui da rede. E ele mostra os dados. Bom, passando então para o último exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês.
Passando para o último exemplo, para os dois últimos exemplos, eu quero mostrar para vocês a mesma coisa, só que agora eu consigo pegar esses dados e trazer por VBA, por exemplo. Então é outro recurso que a gente consegue disponibilizar do Edin, é que ele permita que vocês criem as suas próprias lógicas. Então se eu vier aqui nesse botão, se eu vier na parte de desenvolvedor, lá em Visual Basic, então eu vejo que eu consigo manipular os dados, ó, tudo por VBA, trazendo os dados por VBA, tá? E manipular o que eu desejar aqui nesse cara. Tá? Então ele tem um objeto aqui que eu vou conseguir fazer a interação com ele via linguagem de script. E o último item que eu quero mostrar aqui é essa planilha que eu gerei os dados, trouxe os dados aqui pelo Edin, e eu consegui integrar com o Power Query, que está disponível a partir da versão 2013, ele já vem, e na 2010 eu tenho que instalar ele à parte, tá? Ou seja, na 2010 eu tenho ele disponível, mas tem que fazer a instalação separada. E na versão 2013 do Office, ele já vem junto com o Excel, já vem incorporado. Então vocês vão ver aqui em cima tem lá o Power Query, Power Pivot, e a partir desses dados eu consigo então gerar uma visualização diferenciada aqui, ó, em que eu seleciono, posso pegar e mudar aqui, mostrar os dados só conforme a minha demanda. Então ele está pegando os dados que eu trouxe e já está me apresentando aqui, mostrando um mapa, que é o Power Map, tá? Com os dados que eu tenho aqui. Aqui eu posso ordenar, por exemplo, eu quero saber quem é que tem a média mais alta. Então eu vou colocar aqui, ó, mudei a ordenação, eu vejo que a média mais alta, obviamente Rio de Janeiro e Belo Horizonte, assim vai. Tudo bem? Este, então, seria o conteúdo que eu queria apresentar para vocês aqui do webinar, desse EPM mais Power View, por exemplo. Chegamos, então, ao final do conteúdo. E aí eu queria abrir esse espaço agora para as perguntas. De novo, lembrando a vocês que vocês podem direcionar as perguntas que vocês tiverem, tanto para mim quanto para a Luana. As perguntas eu peço para vocês que digitem e enviem. Eu estou visualizando aqui todas as perguntas. Esse conteúdo ele vai estar gravado, vai estar disponível no YouTube. Então, mesmo eu vi aqui que tem algumas pessoas que disseram que não estavam ouvindo. Aliás, algumas não, foi só uma pessoa, o Adriano. E esse conteúdo vai estar disponível no YouTube, pode ser visto o vídeo novamente, não tem problema. Uma pergunta que eu queria começar, então, espaço de pergunta, é do Eduardo Chinelato. E ele me pergunta assim, ó, qual a diferença entre se criar a planilha através da opção Aggregate e a opção Consolidated Values? Tá? Então eu vou destacar aqui para mostrar para vocês. Vocês veem que o que o Eduardo está destacando ali seriam essas opções aqui. Ele fala, por exemplo, Consolidated Value. Primeiro que assim, entre o Aggregate aqui da Ribbon, eu estou trazendo no Excel Table. Enquanto essas opções ele traz no Excel Cell Array, e ele traz um único valor. Então o Consolidated Value significa que eu quero um valor único agregado de um período. Então vocês vão ver que ele não passa o Sample Interval. Tá? Vocês vão ver que ele tem o Time Interval, que é o período que eu quero, e ele não pede para mim aquele Sampling Interval que ele pede, por exemplo, quando eu faço uma consulta Aggregate. Então cadê o Sampling Interval aqui? Tá? Ele não pede no caso da Consolidated. E por que isso? Porque automaticamente, se eu quero um único valor, então o Sampling Interval desse cara aqui vai ser sempre a diferença entre o período final e o inicial. Vai ser sempre o período total. Ok? Nesses três valores é a mesma coisa. Tá? O Recorded Value ele vai permitir que eu traga o valor anterior, posterior ou o valor exato do momento que eu pedi. E o Last Value vai pedir o último valor da variável, o último valor armazenado daquela variável. Ok? Eduardo, só me dá um ok aí se sua questão for respondida, por favor. Outra questão aqui do Fábio Durão. Existe alguma integração com o Google Planilhas? Não sei te dizer, eu não conheço o Google Planilhas, tá? Eu acho que o que você está falando seria o Google Docs, né? Mas ele não tem uma integração. O Edin foi criado para o Excel da Microsoft. Ok?
O próximo seria uma dúvida aqui do Vinícius Martins. Então, vocês têm plugins com funcionalidades prontas, como OEE e outros indicadores de processo? Esses plugins que a gente diz assim seriam criados, o que a gente tem pronto seria em linguagem Python. Então a gente utiliza isso lá no EPM Studio, a gente tem o Python, a gente cria plugins e quando a gente tem as ideias nossas aqui dentro da Ellipse, a gente cria os plugins e pode disponibilizar para quem quiser, tá? Não tem problema. Porém, esses plugins podem ser criados por qualquer pessoa e pode ser utilizado dentro do EPM Studio. Tá? A diferença é que o que eu estou mostrando aqui para vocês é o Excel Add-in, então é o que funciona integrado com o Excel. Então qualquer plugin que você possa chamar assim seria desenvolvido dentro desse cara para funcionar integrado com o Excel. Com o Excel seria em VBA, uma macro, né, eu poderia dizer assim, enquanto que os plugins que nós disponibilizamos, que nós criamos, é com a linguagem Python, que vai funcionar lá dentro do EPM Studio, integrado ao EPM Dataset, Dataset Analysis. Ok? Espero ter respondido, Vinícius. Você só me dá um ok, por favor. Alguém tem mais pergunta? Alguém quer direcionar a pergunta para a Luana também? Ela está aqui disponível, pode responder se for o caso. Bom, não havendo mais perguntas, eu espero não estar cortando ninguém, que por acaso possa estar digitando ainda a pergunta. O Fábio fez uma outra pergunta, colocou assim, ó, será que poderíamos ter mais treinamentos como este para conhecer melhor o software? Fábio, a nossa intenção é que se tenha com mais frequência do que a gente tem feito até agora. Nós temos definindo mais temas, colocando mais itens aqui para fazer apresentações, colocar mais webinars, desenvolver mais vídeos, inclusive, que a gente deve fazer vídeos também e colocar, que não são webinars nem nada disso. A gente vai colocar isso tudo no YouTube e deixar disponível para vocês. Além disso, também tem os treinamentos. Se vocês têm interesse, todo mundo que participou aqui do webinar pode entrar em contato com a Luana e conversar com ela aqui, que ela vai dizer para vocês o que pode fazer em relação a treinamentos. O Leonardo me pergunta que esta ferramenta possui compressão semelhante ao E3 Storage. Bom, nós aí voltamos então ao conceito de EPM e não do Excel Add-in, né? Então, como eu expliquei lá no começo, o algoritmo utilizado pelo E3 Storage e o algoritmo utilizado pelo EPM, ele é basicamente o mesmo, que é o Boxcar Backslope, porém a compressão do EPM ela é muito melhor do que a do E3 Storage. Tá? O algoritmo ele tem ele tem algumas definições dentro do EPM que são mais ricas do que no E3 Storage. A Nayara ali agradece, obrigado vocês pela participação, tá, Nayara? O Bruno elogia ali, ótima apresentação, eu agradeço, Bruno. O Paulo me pergunta ali, quando estará disponível no YouTube? Paulo, creio que dentro de no máximo um dia a gente deve só gerar aqui o arquivo e ver como é que a gente consegue disponibilizar isso para vocês. E ver se precisa de alguma edição, mas dentro de um dia deve estar disponível, um dia útil, tá? Espero ter respondido as perguntas aí. Deixa eu até ver aqui se a Luana tem alguma coisa que ela quer falar para todo mundo. Uma coisa que a Luana destacou aqui para mim, que em relação à pergunta do Leonardo sobre o E3 Storage, uma coisa interessante é a forma de gravação do E3 Storage. Tá? Então, mesmo aplicando o mesmo algoritmo, o E3 Storage ele vai gravar num banco de forma relacional. A forma de gravação do EPM é uma maneira própria do EPM, é uma definição nossa, e ela não é relacional, tá? Ela é uma forma que a gente chama de séries temporais. Então é baseado no comportamento e a forma que ele grava lá dentro é própria do EPM. Tanto que se você fizer um select simples nas tabelas, você não consegue sequer compreender o que tem ali. Tudo bem?
O Mauro me pergunta aqui sobre a apresentação, se vai também estar disponível. Mauro, eu vou ver isso aí, como é que vai fazer em relação à apresentação. Eu acho que não tem nenhum problema em disponibilizar, vou tentar formatar aqui para poder disponibilizar para todo mundo. O nosso responsável aqui, o Pud, ele me destacou aqui a apresentação, então ela é disponibilizada também, é colocada como artigo no nosso Knowledge Base. Bom, eu agradeço a todo mundo, destaco para vocês aqui como a apresentação vai estar disponível no YouTube. Eu peço que todos acessem lá o nosso canal, então é youtube.com/Ellipse Software. Vocês vão encontrar vários vídeos lá de várias ferramentas que a gente tem e a gente tende a colocar cada vez mais conteúdo lá. Então peço que vocês assinem para receber avisos, né, informativos do que tem sido colocado lá. E aí qualquer coisa vocês entrem em contato, tanto comigo, com a Luana ou com o pessoal. Também uma coisa de sacar, assinem a newsletter. Então qualquer coisa vocês recebem periodicamente, entra lá no nosso site, faz a assinatura. E aí vocês vão receber o conteúdo automaticamente. Bom, o contato da Luana, meu contato, então eu passei para vocês, não coloquei o e-mail, então seria samir@elipse.com.br. O contato da Luana é luana@elipse.com.br. Vocês também podem mandar para epm@elipse.com.br, tá? Então, todos esses e-mails vocês enviam, a gente pode mandar geral também, que a gente consegue direcionar aqui dentro também, tá? Agradeço a todos aí pela audiência. Espero ter atendido as expectativas e vejo vocês em outras oportunidades. Obrigado.